Olá pessoal, professor Roberto Doro, trazendo mais um vídeo aí com informação sobre exercício e diabetes. Se você se interessa por esse tema e não faz parte ainda do nosso canal, dê um joinha aí, curta esse vídeo. Se você achar ele interessante, compartilhe aí com seus amigos e também acione aí o sininho e se inscreva no canal para sempre receber informações cada vez que a gente postar aí um novo vídeo com informação sobre exercício e diabetes. E hoje a gente vai justamente abordar nesse vídeo a questão da participação aí do exercício como um componente no tratamento do diabetes. Então, como é que é feito aí o tratamento dos diferentes tipos de diabetes? Em vídeos anteriores, a gente já comentou da classificação que se tem dos diferentes tipos de diabetes. Então, o mais comum é o diabetes tipo 2, temos também o diabetes tipo 1 e o diabetes gestacional. Então, a gente vai falar agora como cada um desses tipos de diabetes, eles são feitos aí, como é feito o tratamento de cada um deles. Então, no diabetes mellitus tipo 2, é importante que o indivíduo entenda o quadro de saúde que ele está agora. Então, quer dizer, a partir do diagnóstico, ele não vai poder, por exemplo, comer lá todo tipo de alimento que sempre comeu e nas quantidades que sempre quis, né? Então, quer dizer, tem uma alteração metabólica, aonde o pâncreas está encontrando aí resistência à ação da insulina, quer dizer, o pâncreas tem que produzir uma quantidade muito maior de insulina para que a glicose dele se mantenha dentro do padrão de normalidade. Ou então a questão relacionada à incapacidade do pâncreas em produzir a quantidade necessária de insulina para que ele fique no padrão de normalidade, por isso aí o diagnóstico do diabetes tipo 2. Então, de primeiro momento, qual é o tratamento? Ele inicia com os antidiabéticos orais. Antidiabéticos orais que vão trabalhar em diferentes sítios de ação. Quer dizer, os que vão fazer lá aumentar a quantidade de insulina que é produzida pelo pâncreas, os que vão impedir aí o armazenamento e a liberação de glicose pelo fígado, os que vão fazer efeito quando a gente come alimentos normalmente que tem aí carboidrato. Então a gente tem vários tipos de ação diferentes, vários medicamentos com diferentes sítios de ação para o tratamento do diabetes. E também não quer dizer que o portador de diabetes, depois de uns 10 anos de diagnóstico, ele não venha a usar a insulina como parte do tratamento. Infelizmente, as pessoas muitas vezes falam, a pessoa tem diabetes, aquela diabetes que é a mais forte, é a mais complicada, porque precisa tomar insulina. Esse é um padrão, na verdade, de efeito do tratamento. É comum isso acontecer. Então, o indivíduo, inicialmente, o pâncreas dele produz ainda insulina, mesmo que não seja suficiente para fazer a normoglicemia, por conta disso aí o diagnóstico de diabetes, e com isso o tratamento com antidiabético oral normalmente corrige essa situação. Mas a gente sabe que a partir do diagnóstico, em torno de 10 anos mais ou menos, que teve o diagnóstico de diabetes tipo 2, é comum, principalmente o portador de diabetes tipo 2, também fazer o tratamento, às vezes com doses de insulina noturna. E mais para frente, dependendo do tempo que ele tem de doença, muitas vezes ele fica com um tratamento semelhante a quem tem diabetes tipo 1, tomando 2 tipos de insulina, uma de ação mais lenta, mais prolongada para servir como basal e uma outra com uma ação mais curta, né? Além disso, só o medicamento ele é indicado? Quer dizer, indicado é uma parte do tratamento, só que só o medicamento, se a pessoa continuar tendo o hábito de vida que ele sempre teve, comendo tudo que ele quer e da maneira, na quantidade que ele quer, geralmente o tratamento ele passa a não ser eficiente. Então, o que é importante nessa situação? Controlar também a ingesta calórica, principalmente relacionado ao macronutriente carboidrato. Porque todos os alimentos que têm carboidrato, quando a gente consome eles vão ser convertidos em glicose. Então é importante que se coma uma quantidade diminuída em cada refeição, quer dizer, porções menores, e que se faça a escolha do carboidrato mais adequado. Então o carboidrato normalmente ele é classificado de acordo com o índice glicêmico e a carga glicêmica. O que quer dizer isso? Índice glicêmico ele está relacionado à velocidade daquele alimento que a gente comeu com carboidrato que vai chegar no nosso sangue aquela glicose. Então quanto mais rápido chegar, ele é classificado como alto índice glicêmico. Se demorar um pouco mais, médio índice glicêmico, ou se demorar um período maior, baixo índice glicêmico. Então o índice glicêmico está relacionado à velocidade com que vai chegar a glicose. Só que existe uma outra referência que é chamada de carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? Ele vai ser uma referência que vai trazer para a gente a quantidade de glicose que vai ser disponibilizada no sistema de acordo com aquela porção de carboidrato que a gente comeu.
Então, se você consome lá uma quantidade de alimento que tem, às vezes, um médio índice glicêmico ou baixo índice glicêmico, mas você consome uma quantidade um pouco maior, o que vai acontecer? Essa glicose não vai chegar tão rápido no sistema. Mas, por outro lado, a carga glicêmica, a quantidade de glicose que vai chegar, ela acaba sendo extremamente alta. Então é prejudicial. Então é importante aí ter a orientação, né, o acompanhamento de um nutricionista para poder justamente traçar, né, as metas em relação à ingesta calórica. Então no diabetes tipo 2, normalmente se entra inicialmente com o antidiabético oral e também com o controle alimentar. Fora isso, o exercício físico. Então o exercício físico ele é importante no tratamento do diabetes tipo 2. Exercício físico, muitas vezes a gente ouve falar exercício físico, atividade física. Quer dizer, atividade física é qualquer movimento que a gente faça, né, que gaste mais energia, que mova lá nossos músculos e a gente gaste mais energia do que quando estamos em repouso. Exercício físico é algo que é programado para melhorar uma capacidade física. Então eu quero melhorar o consumo de oxigênio, quero melhorar a resistência que o indivíduo tem. Então eu vou fazer isso através do movimento. Então eu programo o modo que eu vou me movimentar para poder ter algum resultado. Então normalmente eu gosto muito de utilizar o termo exercício físico, justamente porque a atividade física ela traz algum benefício para quem tem diabetes, sim. Mas é por um período limitado. O exercício, por outro lado, a gente controlando aí o volume e a intensidade, quer dizer, a quantidade de tempo, de dias que a gente vai fazer o exercício, a frequência semanal, junto com o quão difícil é a gente fazer o exercício, normalmente ele traz um resultado melhor para quem tem diabetes. Então, normalmente no diabetes tipo 2, usando medicamento, controlando a alimentação, principalmente relacionada aos tipos de carboidrato, e fazendo exercício físico, normalmente se tem aí um bom controle do diabetes, e o indivíduo vai ter um padrão de vida muito próximo aí do indivíduo que não tem diabetes, então muito próximo do padrão normal. Normalmente os medicamentos que são utilizados para o tratamento do diabetes tipo 2, eles são divididos em 4 grandes grupos. Então a gente tem aí os medicamentos que são chamados de hipoglicemiantes. Então, quer dizer, a função deles é fazer aumentar a secreção de insulina produzida lá pelo pâncreas. Então, eles vão fazer esses tipos de medicamento, toda vez que eles forem utilizados no tratamento, eles vão fazer com que o pâncreas produza um pouco mais de insulina. São classificados também como outro tipo de medicamento, o segundo grupo, são chamados lá de anti-hiperglicemiantes. Quer dizer, o principal desses que a gente tem aí é a metformina, que é bastante utilizado no tratamento do diabetes tipo 2, e ele normalmente vai agir de que maneira? Ele não vai deixar com que a glicemia aumente. Quando que a glicemia aumenta? Ela aumenta quando normalmente a gente se alimenta, e quando a gente não se alimenta, o fígado é que libera glicose para o sistema. Então esse tipo de medicamento ele vai trabalhar de que maneira? Ele não deixa o fígado armazenar uma grande quantidade de glicogênio, né, de glicose, como fonte de energia, e também ele dificulta a liberação dessa glicose para o sistema. Por isso que ele é chamado de anti-hiperglicemiante, quer dizer, um medicamento que vai evitar que a glicemia aumente. Existem os que são chamados, aí são os principais, né, são os inibidores da DPP-4, que eles normalmente vão aumentar a secreção de insulina de forma glicose dependente. Quer dizer, o que quer dizer isso? Toda vez que a gente se alimenta e o nosso corpo começa a ter lá uma quantidade maior de glicose chegando no sistema, quer dizer, ali no intestino, automaticamente o intestino libera um hormônio que é chamado GLP-1. E o que esse hormônio faz? Ele sinaliza lá no pâncreas para que o pâncreas produza uma quantidade maior de insulina. Só que, se o GLP-1 fica acionando lá o pâncreas para produzir insulina, se não tiver nenhum outro elemento que diminua essa ação, mesmo a gente se alimentando, a gente faria quadros de hipoglicemia. Quer dizer, o que é a hipoglicemia? É fazer com que o açúcar no sangue fique muito abaixo do padrão de normalidade. Então existe uma enzima chamada DPP-4, que ela tem a função de neutralizar o tempo de ação do GLP-1. Então, quer dizer, a gente consome lá alimentos com carboidrato, carboidrato começa a ser degradado pelo nosso sistema digestório, chega ali a glicose no intestino e faz com que libere GLP-1. GLP-1 vai fazer a ação de estimular o pâncreas por 1, 2 minutos. E depois disso a DPP-4 vai lá e neutraliza a ação dele.
Então, dessa maneira, o sistema nervoso consegue controlar aí a quantidade de açúcar que a gente vai ter no nosso sangue lá circulando, a quantidade de glicose que está circulando no sistema. Os medicamentos normalmente que agem dessa maneira de glicose dependente, ele vai trabalhar basicamente como diminuindo a ação da DPP-4, quer dizer, ele neutraliza a DPP-4, que é essa enzima que diminui o GLP-1. Então é comum um portador de diabetes tipo 2, ele ter uma quantidade menor de GLP-1. Então, se você neutraliza, se usa um medicamento que neutraliza a DPP-4, esse GLP-1 que vai ser liberado toda vez que a gente comer alimento com carboidrato, ele acaba sobrevivendo mais tempo no sistema e estimulando o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. Existem também os medicamentos que são chamados inibidores da SGLT2. Então, existem receptores para SGLT2 e ele é um receptor que normalmente nos nossos rins, eles são responsáveis durante o processo de filtragem do nosso sangue de fazerem a reabsorção do sódio e também da glicose. Então, o que normalmente esses inibidores eles fazem? Eles promovem o que a gente chama de glicosúria. Glicosúria é o que? É a liberação de glicose pela urina. Então, quando isso acontece no indivíduo que tem diabetes? Quando a glicemia fica em valores superiores a 180 mg por decilitro. Quer dizer, o padrão normal de glicose no sangue é em torno de 100. O indivíduo começa a ficar hiperglicêmico, começa a aumentar a quantidade de glicose no sistema. Quando ela atinge valores aí de 180 mg por decilitro ou valores superiores a esse, automaticamente vai ter aí, o corpo vai buscar um mecanismo de eliminar esse excesso de glicose que está no sangue. E um desses mecanismos é aumentar a função lá dos nossos rins para poder filtrar o sangue mais rapidamente e, com isso, liberar a glicose pela urina. Só que esse medicamento, independente da quantidade de glicose que tem circulando no sistema, ele normalmente vai liberar uma quantidade de glicose pela urina e, junto com isso, também uma quantidade de sódio. Então, ele é um medicamento que, além de ajudar a controlar a glicemia de quem tem diabetes, ele também ajuda a diminuir a quantidade de sódio e fazer o rim trabalhar um pouco mais rápido. Então, quer dizer, perde água também. Com isso, ajuda a controlar a pressão arterial. E, além disso, também, muitas vezes ele ajuda também o indivíduo a perder peso, já que fica menos glicose no sistema para ser absorvida lá pelo tecido adiposo. Então, ele é um tipo de medicamento que ajuda, né, ele vai agir como uma espécie de anti-hiperglicemiante, mas que normalmente inibindo aí, na verdade aumentando, né, a liberação de glicose aí pela urina, de sódio também. Então a gente tem aí basicamente esses 4 grupos de medicamentos que são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2, que são chamados aí de antidiabéticos orais. Com relação ao diabetes tipo 1, o que a gente tem? A gente sabe que o diabetes tipo 1, o indivíduo teve lá destruição das células beta pancreáticas, que são as células que vão produzir insulina no nosso pâncreas, e o tratamento desse indivíduo exige o quê? A aplicação de insulina. Então ele tem que usar insulina, já que o corpo dele não produz insulina. O que é necessário também? Que ele entenda principalmente a relação que existe com o tipo de insulina que ele está utilizando com o tratamento. Que é comum no diabetes tipo 2 usar aí 2 tipos de insulina. Uma que vai ser para efeito basal e uma que vai ser de duração mais rápida. Então aquela que quando o indivíduo se alimentar e consumir carboidrato, ele vai ter que fazer a contagem de carboidrato e aplicar uma dosagem de insulina para compensar para evitar que fique hiperglicêmico após a refeição. Então, normalmente o que acontece com quem tem diabetes tipo 1? Ele usa 2 tipos de insulina. Uma basal, para ajudar a remover uma quantidade pequena de glicose do sangue, para ajudar a manter o nosso corpo funcionando. E quando a gente se alimenta, que vai aumentar bastante essa disponibilidade de glicose, ele usa uma insulina de ação rápida, ou de ação ultra rápida, quer dizer, uma insulina que vai fazer efeito mais rápido, de curta duração, justamente para buscar essa situação, recuperar essa situação de equilíbrio aí, chamada de homeostasia do sistema. Então, o indivíduo ele tem que entender a relação que existe entre os tipos de insulina que ele usa e também a relação que existe entre, para cada quantidade de carboidrato que ele vai ingerir, quanto de insulina com ação mais curta ele vai precisar aplicar para fazer essa compensação.
Que caso contrário, se ele erra nessa contagem, ele tem aí dois caminhos. Um é ficar hiperglicêmico, quer dizer, aumenta muito a glicemia e demora depois para baixar. Ou então, ele aplica uma quantidade maior do que a proporção que existe de carboidrato para a quantidade de insulina, e ele fica fazendo hipoglicemia mesmo após se alimentar. Então é importante que o indivíduo estude isso e consiga compreender esses padrões. Fora isso que a gente tem o exercício físico também como parte do tratamento. Então, dessa maneira, o indivíduo conseguindo controlar a quantidade de insulina que ele toma, a proporção que existe entre a quantidade de carboidrato que ele ingere, junto com a quantidade de insulina que ele vai aplicar, associado ao exercício físico, normalmente a gente tem um bom controle para quem tem diabetes tipo 1. E esse bom controle ele é medido pelo quê? Pela hemoglobina glicada, que a gente já tem vídeo aí publicado a respeito, comentando a respeito dos valores de hemoglobina glicada. Então, o indivíduo tendo esse padrão de insulina, exercício e controlando lá a quantidade de carboidrato que ele consome, junto com a proporção de insulina, normalmente ele vai ter aí uma hemoglobina glicada com valor menor do que 7% de glicosilação. E no caso aí, como é feita a aplicação dessa insulina? Que é uma insulina que ela está fora do nosso corpo, vai ter que ir para dentro. Quer dizer, de que maneira isso é feito? Normalmente com aplicação no subcutâneo. Então, o que é o subcutâneo? É a parte superior da nossa pele. Então, quando você faz uma prega cutânea, na parte onde tem aqui a gordurinha embaixo da nossa pele, é onde é aplicada a insulina. E a insulina, normalmente, ela é aplicada em várias partes do nosso corpo, mas a gente tem aí praticamente 3 mecanismos para fazer isso. Um é utilizando as seringas para aplicação subcutânea de insulina, outra é utilizando as canetas, que são algo que traz uma certa liberdade, já que você tem um refil de insulina dentro dessa caneta, que tem lá 300 unidades de insulina. Então você, normalmente para quem tem diabetes, utilizando esse tipo de caneta, você a qualquer momento faz lá sua medição de glicemia. Se tiver hiperglicêmico, pode usar a caneta para fazer a correção, ou mesmo quando come qualquer alimento lá com carboidrato, fazer a contagem também e a aplicação. E a gente tem um outro mecanismo no mercado, que é chamado sistema de infusão contínua, que também é conhecido popularmente como bomba de infusão ou bomba de insulina. E esse equipamento, ele é um equipamento onde ele usa um tipo de insulina de curta duração, só um tipo de insulina, e normalmente fica com um catéter aplicado ao subcutâneo do indivíduo que tem diabetes tipo 1. Ou mesmo hoje a gente já sabe que tem portadores de diabetes tipo 2 também utilizando esse padrão como parte do tratamento. Então, esse tipo de mecanismo que a gente tem, de dispositivo, ele funciona de que maneira? Existe ali um padrão de programação para ir liberando pequenas doses de insulina para funcionarem como um padrão basal, e normalmente se faz a contagem de carboidrato e coloca a quantidade de carboidrato que você está consumindo na refeição, e a própria bomba, o próprio sistema, ele calcula quanto insulina vai ser necessário. Das vantagens que a gente tem desse sistema: menos aplicações de insulina, quer dizer, menos vezes vai ficar perfurando a pele, já que o catéter ele é trocado só a cada 3 dias. E além disso, a bomba, o sistema de infusão contínua, ele é importante porque ele evita que o indivíduo faça hipoglicemias. Porque normalmente você consome uma quantidade de carboidrato, coloca lá a quantidade de carboidrato no sistema de infusão, ele vai fazer o cálculo de quanta insulina precisa para compensar aquele carboidrato que você consumiu, só que existe um fator importante: ele desconta a quantidade de insulina que já está circulando e fazendo efeito no nosso sistema. Então é um sistema aí mais novo que a gente tem para tratamento e normalmente o mais eficiente. A insulina, como eu já comentei anteriormente, ela é aplicada em vários locais do nosso corpo. Precisa fazer esse rodízio para evitar que se crie aí nódulos de gordura no subcutâneo, onde vai dificultar depois a absorção da insulina. E além disso, isso é um ponto importante quando a gente pensa em exercício no diabetes, porque a aplicação da insulina, normalmente naqueles grupamentos musculares, ou próximo àqueles grupamentos musculares, no subcutâneo daqueles grupamentos musculares que mais vão ser utilizados durante o exercício, normalmente o que vai acontecer? Eles vão ter os vasos sanguíneos, eles vão dilatar com o exercício, os capilares eles começam a captar numa velocidade mais rápida aquela insulina, e muitas vezes o indivíduo pode fazer hipoglicemia.
Então depois a gente vai, em um vídeo específico, a gente vai comentar a respeito dessa situação. Mas a gente sabe que a gente tem aí vários locais onde a gente pode aplicar insulina como parte do tratamento no indivíduo que tem diabetes. E com relação às insulinas, quer dizer, a gente tem insulinas que normalmente se muda ali a cadeia proteica dessas insulinas. As insulinas, elas são análogos de insulina humana, quer dizer, são reproduzidos em laboratório, mas é o mesmo efeito da insulina daquele indivíduo que não tem diabetes. Elas normalmente são divididas aí em insulinas que são chamadas basais, que são aqueles tipos de insulina que vão ser aplicadas uma ou, dependendo, 2 vezes ao dia, justamente para ter uma quantidade pequena de insulina circulando no sistema. Então ela é um tipo de insulina que é feita a aplicação, em torno de 2 horas ela começa a fazer um efeito, ela tem um efeito platô, mas ela não tem efeito máximo nem mínimo, ela tende a manter aí um padrão. E existem as insulinas aí que são de curta duração, são divididas lá em rápidas e ultra rápidas. E essas insulinas, normalmente, elas têm, como elas têm um tempo de curta duração, elas são utilizadas em 2 situações. Uma, quando o indivíduo mede a glicemia e está hiperglicêmico, precisa compensar, então ele utiliza essa insulina de ação mais curta, ou então quando ele vai se alimentar, faz a contagem lá de carboidrato, aplica a insulina de ação curta, de ação rápida, ultra rápida, para poder evitar que o indivíduo fique lá hiperglicêmico no pós-prandial, quer dizer, depois dele se alimentar, fique lá com a glicose muito alta no sistema. Existem também as insulinas que são chamadas bifásicas. Por que bifásicas? Elas vão ter 2 tipos de insulinas diferentes dentro de um mesmo frasco. Então, uma parte da insulina ela vai ser de ação intermediária e uma parte de ação rápida, ultra rápida. Então, nessa situação, o que a gente vai ter? Vamos supor que você tenha lá uma insulina, por exemplo, um exemplo aí, uma insulina bifásica 70-30. Isso quer dizer o quê? Que 70% daquela dose de insulina que está sendo aplicada, ela vai ter um efeito mais intermediário, quer dizer, um efeito mais prolongado. E 30% vai ter um efeito mais rápido, um efeito mais de curta duração, na mesma dosagem aí de insulina. Com relação ao diabetes gestacional, no diabetes gestacional, é muito comum a mãe que tem diabetes, né, a gestante que está com diabetes, ela ter quadros de hiperglicemia, normalmente no pós-prandial, então, quer dizer, depois que ela se alimenta. Então, de primeiro momento, o tratamento ele não envolve nenhum tratamento medicamentoso e nem de aplicação de insulina. Se tenta o quê? Mudar o estilo de vida. Então se tenta o quê? Controlar a quantidade de carboidrato, como já comentei anteriormente, controlar aí o carboidrato lá com relação ao índice glicêmico e também com relação à carga glicêmica e junto com isso associar o quê? O exercício físico. Normalmente isso é o suficiente para se ter aí um bom tratamento no diabetes gestacional. Caso isso não seja possível, é comum se utilizar o tratamento com insulina, já que os medicamentos antidiabéticos orais, eles não são ainda consenso serem utilizados, porque qualquer medicamento que a mãe ingerir, certamente ele vai atravessar a placenta e vai também chegar lá no organismo do feto. Então, nessa situação, o tratamento de diabetes gestacional inicialmente se tenta com mudança no estilo de vida e depois, caso não seja possível controlar a alimentação e fazer o exercício por um bom controle, se entra normalmente com doses aí de insulina de curta duração, ou rápida, ou então ação ultra rápida. E aí, por que o exercício? Então, ele faz parte do tratamento de quem tem diabetes. Uma coisa que é importante aí, vocês notaram, nós temos a situação relacionada ao quê? O exercício, ele faz parte do tratamento do diabetes tipo 2, do tratamento do diabetes tipo 1 e também do diabetes gestacional. Então, quer dizer, o que faz o exercício ser tão importante assim para ser indicado no tratamento de qualquer tipo de diabetes? Vamos lá, antes da gente falar do efeito do exercício pro diabetes, vamos entender como é que o nosso sistema controla a quantidade de glicose que fica disponível no nosso sangue, no nosso sistema como um todo. Vamos lá, inicialmente o que a gente tem? Quando a gente não se alimenta, o nosso fígado é o órgão responsável por ficar liberando glicose para o sistema, para ser utilizada como fonte de energia. Quer dizer, o nosso corpo gasta energia, precisa já gerar ATP, e para isso o fígado é o órgão responsável para liberar essa glicose para ser usada como fonte de energia lá na metabolização junto lá da gordura. Quando a gente se alimenta, o que acontece? Aumenta a quantidade de insulina circulante no sistema.
porque senão a gente fica hiperglicêmico. E nessa situação de aumento da insulina circulando, qual a função que a insulina tem? Captar a glicose que está no sangue e colocar ela para dentro dos tecidos. Por isso que a insulina ela é chamada de hormônio anabólico, ela guarda energia no nosso sistema. Então a insulina, ela normalmente ela tem função em diferentes órgãos, sempre com a ideia de armazenar energia. Então no fígado, toda vez que a gente se alimenta, a glicose que a gente consumiu, ela vai atravessar lá a membrana do nosso intestino e vai direto para o fígado. Quer dizer, ela não precisa de insulina para receber essa glicose. Mas a insulina, ela tem uma ação no nosso fígado, justamente para fazer com que essas moléculas de glicose que estão no fígado se liguem umas às outras, formando uma molécula maior e formando aí uma fonte de reserva de energia que é chamada de glicogênio. A insulina ela também tem uma ação importante aí no nosso tecido muscular. Então ela vai sinalizar ali no tecido muscular para fazer com que essa glicose que está circulando no sangue saia do sangue e entre no tecido muscular. Fique lá armazenada também como glicogênio, como fonte de energia, para quando a gente movimentar o nosso músculo ela ser utilizada para gerar ATP para o sistema. Se o fígado está armazenado com glicose, o músculo também está armazenado com a quantidade maior de glicogênio ali que ele pode armazenar, a quantidade de glicose que sobra no sistema, normalmente ela vai ser estimulada pela insulina também a ficar guardada no nosso tecido adiposo. Então, quer dizer, na nossa gordurinha. Por isso que existe essa associação de falar, se eu como muito carboidrato, se eu como muita glicose, consequentemente eu aumento o meu peso. Então esse é o fator que normalmente faz isso por conta da ação da insulina. Ótimo. E o que acontece então com relação ao exercício? Vamos entender como é que acontece esse processo de captação da glicose que está lá no nosso sangue, indo aí para o nosso tecido muscular. Quando a insulina está circulando no sangue, junto com a glicose que está lá disponível para ser usada como fonte de energia, ela se liga ao receptor de insulina que está lá no nosso tecido muscular ou em outras células do nosso corpo. E aí o que acontece? Começa uma série de reações químicas que são chamadas de fosforilação. E essas reações químicas elas vão fazer o quê? Com que uma proteína que está lá no interior do nosso tecido muscular, na célula muscular, no meio da célula, que é chamada de GLUT4, ela seja translocada. Isso quer dizer o quê? Ela se desprende lá de onde ela está, no meio da nossa célula, vá até a membrana e abra caminho para captar a glicose. Então é assim que a glicose entra nas nossas células. A insulina se liga ao receptor, existe uma série de reações químicas que faz com que essa proteína que transporta a glicose vá até a membrana, abra caminho, capte a glicose e traga ela para dentro do músculo. Então é assim que normalmente, com a ação da insulina, a gente armazena a glicose que vai ficar na forma de glicogênio lá, esperando para ser usada como fonte de energia. Agora, e o papel do exercício? Como é que vai funcionar? Quando a gente faz o exercício físico, o nosso corpo ele vai utilizar, o músculo ele vai utilizar aquela reserva de glicogênio que ele tem. E o nosso sistema ele sempre busca situações de equilíbrio. Então, a partir do momento que você está fazendo exercício, está movimentando lá seu músculo, começa a gastar a reserva que a gente tem, começa a usar o glicogênio muscular como fonte de energia, consequentemente, sem a ação da insulina, independente da ação da insulina, o nosso sistema ele consegue fazer uma série de reações químicas que vão fazer com que o GLUT4 se transloque do meio da célula para a membrana para captar a glicose, para tentar buscar o quê? Uma situação de equilíbrio. Então está usando bastante a energia, vamos repor essa energia. Então o sistema ele não fica esperando durante o exercício, enquanto o músculo está lá trabalhando, a sinalização da insulina para que esse processo bioquímico aconteça. Então, normalmente, como é que funciona? O músculo está trabalhando, está usando energia, automaticamente capta a glicose, independente da ação da insulina. Então, por isso que o exercício ele é tão indicado para quem tem diabetes. Porque mesmo que o indivíduo esteja lá com um quadro de hiperglicemia, quer dizer, está com a glicemia muito alta, ele fazendo exercício, gastando a energia que está armazenada no músculo, ele vai fazer com que o GLUT4 transloque, saia lá do meio da célula, vá até a membrana, abra caminho para captar a glicose. Então, quer dizer, no pós-exercício ele tem a diminuição aí da quantidade de glicose no sistema. E quais são os benefícios, então, que a gente tem em relação ao exercício? Claro que a gente, quando pensa em exercício, a gente tem vários tipos de exercício.
Mas vamos aqui colocar a função do exercício relacionada a dois grandes grupos de exercício. Os que são chamados exercícios cíclicos ou exercícios aeróbios, que são aqueles caracterizados pelo movimento do músculo. Então, você vai andar, por exemplo, você vai dançar, nadar, pedalar. Então, são movimentos que normalmente o músculo ele começa a trabalhar e durante o exercício ele não para em nenhum momento. Ele continua sempre trabalhando de maneira contínua. E os exercícios normalmente são contra a resistência, exercício resistido, exercício de força. Exercício de força, normalmente a gente tem como referência o quê? Vou fazer exercício de força, eu vou para a academia. Não necessariamente. Para fazer exercício de fortalecimento muscular, a gente pode fazer o exercício, por exemplo, com o peso do próprio corpo. Então, se você faz flexão de braço, por exemplo, você está usando o seu corpo como resistência. É um trabalho de força? É um trabalho resistido? E a resistência que você tem, no caso, ela é fixa com o peso do seu próprio corpo. Outro recurso que a gente tem é usar pezinhos, usar halter, por exemplo, para fazer exercício. Ou mesmo cordas elásticas. Então a gente tem vários recursos. Então vamos dividir aí em dois grandes grupos inicialmente. Aqueles que são chamados de exercícios cíclicos, ou muitas vezes as pessoas falam de exercício aeróbio, né, que está relacionado à fonte de energia. Mas vamos pensar o seguinte, aquele exercício onde o músculo vai começar a se mexer e não vai parar até você terminar de fazer o exercício. E os exercícios que são relacionados a exercício resistido, que normalmente você faz um exercício, recupera e faz de novo, quando for muito sério. Ou então você faz um exercício por um método de passagem, como por exemplo um circuito. Mas a degradação da utilização da glicose ela é diferente, porque você faz o exercício, vamos supor que eu vou combinar dois exercícios, por exemplo, eu vou fazer flexão de braço e vou fazer polichinelos. Faço flexão de braço, meu músculo está trabalhando e está captando glicose. Aí eu paro, ele diminui essa velocidade de captação. Aí eu vou fazer o quê? Fazer o polichinelo. Enquanto eu estou lá pulando, fazendo polichinelo, está gastando energia lá também nos músculos naquele momento. Parou de fazer, volta de novo ao outro exercício. Ou na sala de musculação, você faz um movimento, sai e troca de aparelho. Ou faz um movimento e para. Então, quer dizer, a velocidade de degradação do glicogênio ela vai ser diferente. E quais são os benefícios que a gente tem aí com relação ao exercício físico para o portador de diabetes? A gente viu lá que para captar a glicose no nosso sistema, o que é necessário? Que a insulina sinalize o receptor de insulina e que haja translocação lá da proteína do GLUT4 para atravessar a membrana e tirar a glicose que está no sangue e trazer para dentro dos tecidos. Quando a gente faz exercício, o que o exercício ele consegue fazer nesse sistema? Ele aumenta tanto a quantidade de receptores de insulina como a quantidade de transportadores de glicose, de GLUT4. Então, quer dizer, com menos, mesmo que tenha uma quantidade menor de insulina, vai ter uma quantidade maior de receptor. Então, cada molécula de insulina que se liga ao receptor, ela consegue fazer a translocação, a reação química acontecer, e a translocação do GLUT4 para captar a glicose lá no nosso sistema. Então, com isso, o exercício ele passa a ser bastante benéfico para o indivíduo que tem diabetes. E ele vai impactar onde? Justamente na diminuição na resistência à insulina. Então, quer dizer, o que caracteriza normalmente o diabetes tipo 2, normalmente ele é bem melhorado com o exercício. Tem mais receptor e mais transportador também. Outro detalhe é que os exercícios, né, com intensidade de treinamento mais alta, ela promove aí um melhor perfil glicêmico. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente pensa em exercício, vamos pensar no mais comum, o caminhar. Se você caminha devagarinho, seu músculo está trabalhando, está gastando glicogênio e ele vai fazer essa série de reações químicas para captar glicose do sangue. Só que o exercício ele foi como? Ele foi um exercício leve. Então foi difícil ser feito? Não, foi fácil. Já que foi fácil, o corpo vai captar pouca glicose do sangue. Se a gente pegar e caminhar, por exemplo, na maior velocidade que você consegue, sem ter que correr, consequentemente foi mais difícil. Quer dizer, o esforço foi maior. E se o esforço foi maior, certamente a quantidade de glicogênio que foi gasta para gerar energia para o músculo também foi maior. Então, automaticamente vai ter o quê? Mais GLUT4 trazendo glicose para dentro do tecido muscular. Então, quando a gente faz exercício com intensidade mais alta, quer dizer, o exercício que a gente faz, ele é mais difícil de ser realizado, consequentemente, a gente consegue ter o quê? Uma maior captação de glicose,
Com isso, a gente tem padrões de glicemia mais próximos do normal, e isso aí vai contribuir com uma redução acentuada na hemoglobina glicada, que é a referência que a gente tem de quanto a glicose vai se ligar lá à hemoglobina. Então, a hemoglobina glicada ela acaba tendo um percentual menor, que normalmente vai cair lá para menos que 7%, que é recomendado aí por um bom controle de quem tem diabetes. Outro detalhe interessante do exercício é que os treinos combinados eles têm mostrado aí melhores resultados do que isoladamente. Então, o que é o treino combinado? A gente falou de dois grandes grupos de exercício. Exercício com característica cíclica, que é chamado também de exercício aeróbio, ou então o exercício que é resistido, lá o exercício de força. Quando a gente pega e olha só o exercício que foi cíclico, ele vai ter um benefício para quem tem diabetes, já que o músculo trabalhou, captou glicose lá do sistema. O exercício resistido, o exercício de força, ele também tem benefício. Trabalhou o músculo, captou glicose. Só que a maioria dos trabalhos eles têm mostrado o que atualmente? Quando a gente usa os dois tipos de exercício na mesma sessão de treinamento, se consegue ter aí melhores resultados. E de onde vem esses melhores resultados? Primeiro, trabalhando mais o músculo, a gente faz a manutenção, principalmente da nossa massa magra. Que a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o que naturalmente acontece? Você vai diminuindo também a quantidade de músculo, do diâmetro do seu músculo. Não é? Então, com o exercício, a gente faz pelo menos assim, retarda esse processo. Mas se o exercício de força que você está fazendo ele tem uma intensidade mais alta, certamente você pode contribuir para o aumento da massa magra. Quer dizer, o seu tecido muscular ele fica com um diâmetro maior. Então, se ele fica com um diâmetro maior, ele também vai gastar mais energia. E aí, o que isso tem de benéfico no nosso sistema? Quando a gente está em repouso, a gente normalmente, para gerar energia e manter nosso corpo funcionando, o corpo ele degrada o triglicerídeo, quer dizer, ele usa a gordura como fonte de energia. Só que para usar a gordura como fonte de energia, o corpo precisa também de uma parte da glicose para que isso aconteça. Então ele precisa lá do piruvato para poder ajudar a degradação total da molécula de gordura. Então, nessa situação, o que a gente tem? Você pode fazer manutenção da massa magra, aumento da massa magra fazendo o exercício. Se o diâmetro do músculo ficou maior, você gasta mais energia em repouso. Se gasta mais energia em repouso, normalmente também diminui a quantidade de pneuzinho que a gente tem. Quer dizer, você tende aí a emagrecer também. E é algo extremamente bom aí para o nosso sistema. Só que quando a gente pensa também em benefícios do exercício, a gente até agora falou a respeito de benefícios voltados única e exclusivamente relacionados à parte de controle glicêmico, de melhora de transportador, esse tipo de assunto. Mas a gente tem que levar em consideração que o exercício também ele vai ajudar o quê? A diminuir a pressão arterial. Então ele é um benefício muito bom para também ajudar a controlar a pressão. Para quem é hipertenso, o exercício também ele é importante. E também ele melhora o quê? Perfil lipídico. O que é isso? Perfil lipídico está relacionado à quantidade de gordura que a gente vai ter lá no nosso sistema. Então, o exercício normalmente ele diminui o quê? A quantidade de LDL colesterol. Quer dizer, aquela gordura que normalmente fica presa na parede dos vasos. E ele normalmente aumenta, o exercício promove aí um aumento do HDL colesterol. Quem que é o HDL colesterol? É aquela gordura, que é aquele transportador de gordura que remove o excesso de LDL e leva para o fígado para ser eliminado do sistema. Então, o exercício diminui a pressão arterial, aumenta também, melhora aí a quantidade, aumenta o HDL, melhora aí o perfil lipídico. Isso, de certa maneira, ele ajuda o quê? A diminuir o risco de mortalidade cardiovascular. E a gente sabe que na maior parte das populações, pelo menos em torno de 60% das mortes, elas estão relacionadas ou a infarto agudo do miocárdio, ou então a acidente vascular encefálico, né? Normalmente a derrames. Então o exercício ele é um ótimo preventivo para que isso aconteça. E claro, o nosso assunto aqui é relacionado ao diabetes. O exercício ele faz parte do tratamento de qualquer tipo de diabetes, justamente por todos esses benefícios que ele traz para o nosso sistema. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer você que ficou até o final aqui do vídeo. Lembre-se, né, de fazer aí as suas perguntas, já que o canal existe para isso. Então, as dúvidas que tiver, pode mandar aqui pelo YouTube mesmo, ou
pelo Instagram ou Facebook, né, por onde você achar mais adequado, mas lembre-se que todas as dúvidas, né, eu mesmo faço questão de responder para vocês, e a ideia é essa, é trazer informações para vocês, e caso vocês tenham gostado do assunto que foi abordado, compartilhem esse vídeo, né, curtam aí o canal e se inscrevam para poder receber as notificações. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.